Olá amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. É com grande satisfação que estamos aqui de volta para mais uma noite de estudos. Mas antes, eu quero convidar a todos a uma oração. Então fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos até as esferas mais altas e vamos nos deixar envolver na doce paz que emana do Mestre Jesus, e que essa paz possa chegar a todos os lares, a todos os lugares onde haja sofrimento. Pedimos também a espiritualidade maior que nos ampare, que nos auxilie, para que possamos ter uma boa noite de aprendizados. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar sequência aos estudos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ver o capítulo 9, itens 8 e 10, capítulo 10, item 16 e capítulo 13, item 11. Vamos falar sobre renovação espiritual. O que é a renovação espiritual? É a nossa mudança interior. E a doutrina espírita nos traz essa proposta da reforma íntima para sermos pessoas melhores, para que possamos evoluir. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual meio prático e mais eficaz para se melhorar de vida, nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta foi a seguinte: conhece-te a ti mesmo. Alguns afirmam que quem disse isso foi Tales de Mileto. Outros afirmam que essa frase foi dita por Sócrates. E Sócrates é o precursor dos princípios cristãos, né? Porque as ideias dele comungavam com as ideias de Jesus. Então, conhece-te a ti mesmo é o autoconhecimento, é conhecermos a nós mesmos, né? E como se faz isso? Então, Kardec faz uma outra pergunta: como consegui-lo? Quem dá a resposta a Kardec é Santo Agostinho, um dos espíritos superiores que ditaram a obra espírita, que constitui o ponto de partida para o estudo da reforma espiritual. Santo Agostinho, ele diz que quando viveu na Terra, ao final de cada dia, ele passava em revista o que ele tinha feito durante o dia, né? E perguntava a si mesmo se ele não tinha magoado alguém, se tinha faltado com algum dever, né? E no que ele poderia melhorar, no que precisaria de reforma, né? Foi assim que ele foi se conhecendo, finalizando pela prática do bem, que é a tônica de todo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual está condensada a máxima: fora da caridade não há salvação. A caridade, ela engloba todas essas virtudes: obediência, resignação, indulgência e beneficência. Obediência e resignação é aceitar a vontade de Deus frente de tudo aquilo que não podemos mudar. Que muitas vezes na nossa vida existem coisas que não tem jeito, não dá para mudar, então que nós aceitemos de bom grado, com o coração leve, né? Essas duas virtudes são companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. A indulgência é um sentimento nobre, é bondade, é perdão, não julga, não critica, não censura. Procura sempre enxergar o lado bom das pessoas. A beneficência é o sentimento que vê a todos como irmãos. Ampara, auxilia com alegria os deserdados da terra e faz tudo sem pedir nada em troca. Então a renovação espiritual, ela depende de nós desenvolvermos todas essas virtudes, né? E para isso temos que adotar métodos que vão da autocrítica à vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da fé raciocinada, porque a fé sem raciocínio é uma fé cega. A fé cega, ela nos leva ao fanatismo. E o fanatismo não faz bem para ninguém, né?
Na lição 135 do livro Pão Nosso, com o título Renovação Necessária, o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito. Ele não quis dizer com isso que o Espírito pode ser destruído, porque o Espírito nós sabemos que é imortal, mas trazer à nossa consciência a importância de nos renovar, da mudança de comportamento. E Paulo nos chama à reforma íntima, a cortar laços com todas as nossas más inclinações, né? E Paulo é um grande exemplo de uma grande mudança. E não há mudança sem esforço, sem sacrifício, né? Porque ninguém vai se deitar cheio de vícios e defeitos e acorda no outro dia virtuoso. E com Paulo não foi diferente. Antes da sua conversão, ele era Saulo de Tarso, uma pessoa de uma inteligência acima da média, muito culto, de família abastada, e era doutor da lei. E ele perseguia violentamente os cristãos. E deixou tudo isso para seguir o cristianismo. E essa mudança ela se deu na estrada de Damasco. Ele estava indo com o propósito de matar Ananias, que era um seguidor do Cristo. E quando se aproximava já da cidade de Damasco, ele vê uma luz muito grande e ele cai do cavalo. Então ele vê uma figura luminosa, dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não conheceu, então ele pergunta quem era, né? E a resposta: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ele então diz: Senhor, o que quer que eu faça? E Jesus disse a ele: levanta-te e entre em Damasco, e lá será dito o que te convém fazer. Quando ele foi se levantar, ele já não enxergava mais, ele estava cego. Mas ele foi até Damasco, lá se hospedou. E quem vai socorrer Saulo? Ananias, aquele a quem ele procurava para matar. Ananias era um médio vidente, então Jesus apareceu a ele e disse que ele fosse até Saulo para auxiliá-lo. E assim ele fez. Chegando lá, ele restitui a visão a Paulo. E naquele momento, ele teve a consciência de que precisaria mudar. Mas como toda mudança, ela demanda tempo e às vezes ela é dolorosa. Então, aconselhado por Ananias, ele vai para o deserto e fica lá alguns anos, porque ele precisava entender, processar tudo aquilo que estava acontecendo com ele e o que ele fez da vida dele até aquele momento, né? Então, tudo aquilo que ele acreditava estava errado. Então, quando ele já retorna um novo homem. E ele foi incansável trabalhador na seara de Jesus. E depois de Jesus, ele foi o maior expoente, né, do cristianismo. E uma outra mudança também, muito importante, é a história de Maria de Magdala. Talvez maior que a conversão de Paulo, porque o Paulo ele seguia as leis. E Maria de Magdala, nenhuma pessoa se violentou tanto a si mesma como ela, pelo tipo de vida que ela levava, né? E ela tinha crises de depressão profunda, ficava dias sem ver ninguém, sem receber ninguém. Até o primeiro encontro que ela teve com Jesus. Quando ela encontra com Jesus, que Jesus a chama pelo nome, sem nunca tê-la visto, o magnetismo foi tão grande que ela sentiu que dentro dela alguma coisa mudara. Mas ela diz a Jesus que ela não era digna, que ela era a pior das pessoas. E Jesus amorosamente diz a ela: o importante é daqui para frente. Então ela vai, distribui todos os seus bens, tudo que ela tinha, e passa a seguir Jesus. E quando Jesus, depois de sua morte, que ele ressurge, que ele ressuscita,
A quem ele aparece? Para Maria de Magdala. Ele não apareceu para a mãe, para os seus discípulos, né? Pedro e João, que eram muito chegados a ele. Com esse gesto, o que ele nos queria dizer? Que todos nós podemos mudar. Porque é importante a boa vontade para você transformar a sua vida, né? Então, ninguém está fadado ao mal, né? E Jesus, como ele diz, não se põe remendo novo em roupa velha. E o que Jesus queria dizer com isso, né? Ele estava falando dos padrões da época, da religião arcaica, com muitos dogmas, né? Uma religião que trazia um Deus austero, né? Punitivo, que castigava. E Jesus era o novo, ele trazia o novo, o amor incondicional. E ele nos traz um Deus complacente, um Deus amoroso, misericordioso, que nos ama, mas não nos isenta das nossas responsabilidades. O que for necessário para a gente passar, nós vamos passar, mas com a certeza de que nos momentos mais difíceis ele nos carrega no colo. E ele nos alerta então para que não podemos nos acomodar com meios termos. Ou se volta para a luta permanente, para superar as nossas inferioridades, ou continuamos apenas condicionando aos bons propósitos, deixando que valiosas oportunidades se percam. No livro dos Espíritos contém a seguinte definição para a moral. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal, e é fundamentada sobre a observação da lei de Deus, que se baseia na lei do progresso material, moral, espiritual. Então, nós já temos o discernimento entre o bem e o mal. Então, quando nós começamos a observar as leis de Deus, a gente já começa a mudar. Então, entendemos que viemos aqui para aprender e evoluir, mas precisamos nos educar. E a educação permanente é um processo contínuo que se estende por toda a nossa vida, desde que nascemos até a nossa morte, né, o nosso desencarne. E quando nós temos a consciência que precisamos mudar, começamos a soltar as amarras que nos vinculam ao pretérito de erros e escolhas equivocadas. Mas tudo é uma questão de mudança de hábitos, né? Vamos dar um exemplo simples. Quando uma pessoa quer emagrecer ou precisa emagrecer por algum motivo, o que ela vai fazer? Parar de comer? Não. Ela vai começar a fazer uma dieta com acompanhamento médico, vai mudar os seus hábitos alimentares, vai escolher melhor os alimentos que vai ingerir, vai fazer uma atividade física para ter um bom resultado. E assim em todos os aspectos da nossa vida. Algumas pessoas dizem, não adianta, eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Não, ninguém veio para ser mal, porque temos a centelha divina dentro de cada um de nós. E à medida que nós vamos tendo conhecimento, entendimento, essa centelha divina vai acender dentro do nosso ser. Se está difícil a mudança, porque toda mudança, ela é difícil. Conversemos com Deus, com Jesus, peçamos inspiração, sabedoria, força. Quando temos a boa vontade, a ajuda do alto vem. E a doutrina espírita nos oferece os recursos necessários para a luta constante na superação dos nossos obstáculos interiores, para a renovação espiritual de que ainda carecemos. E temos que ter em mente que a verdadeira vida não é aqui.
não somos habitantes do mundo corporal. Estamos habitando aqui por um período de tempo, mas com passagem de volta. Não sabemos quando, mas que iremos retornar, isso com certeza. E é por isso, então, que nós aproveitemos, né, essa oportunidade. Nós estamos aqui pela misericórdia do nosso Pai Maior, que nos concedeu essa abençoada oportunidade de retificação, né? Aproveitemos essa oportunidade enquanto estamos aqui. Caso contrário, teremos que voltar e continuar de onde paramos, né? E não sabemos quando vamos ter essa chance, porque a fila para voltar à vida física, ela é grande, é imensa. E o que vai fazer a diferença na balança da justiça divina, quando voltarmos ao plano espiritual, são os nossos valores, positivos ou negativos, que venhamos a gravar em nosso espírito. Frente ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita, busquemos substituir o homem velho de ontem para o cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem em definitivo na Terra para a renovação espiritual da humanidade. E lembremos da frase de Jesus quando ele nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E todas as suas sentenças, as suas falas, são luzes iluminando a vida eterna, a vida imortal. Então, queridos amigos, era isso que eu tinha a passar para vocês. Eu espero que tenham gostado. E vamos, nesse momento, mais uma vez, fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Pedir a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe. E agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em seus nomes, em nome de seus emissários de luz. Que possamos, a cada dia da nossa vida, melhorar um pouquinho mais. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. E agora um lembrete. Quem gostou, deixe um like, um ok, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal para receber os novos conteúdos da casa. E para encerrar, como ainda a pandemia infelizmente não acabou, nós precisamos continuar nos cuidando, usando máscara, higienizando sempre as mãos, não fazendo aglomeração, e vacina é o que salva, é o mais importante. Não deixem de se vacinar. A primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, e se vier a quarta dose, vamos tomar. Que no momento é o que a ciência nos indica e nós temos que seguir a ciência. Boa noite a todos, muita paz.